Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Glória a Deus. Mais um dia dessa série. Nós vamos entrar num assunto muito importante. Vamos falar sobre a educação dos filhos na família cristã. E tenho certeza que será de grande proveito esse ensinamento. Então eu peço para você que pode, nós vamos ler um texto. Esse texto está lá no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, de número 127. Eu vou ler o verso de número 3. Salmos 127. E eu vou fazer a leitura do verso de número 3. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada irmão que fielmente tem participado, tem estado presente. Eu sei que Deus, Ele está nos dando muita sabedoria. Estamos crescendo na graça, no conhecimento. E ao final deste trabalho, desta série, lembro aos irmãos que nós teremos um belíssimo jantar a todos os irmãos que estiverem presentes, tá? E também nós já vamos começar a preparar o certificado daqueles irmãos que estão participando. E lembro a todos que quem não puder participar em algum momento, a mensagem vai ser disponibilizada lá no canal do YouTube, no canal da igreja. E você assistindo, você só deixa o seu comentário lá, escreva o teu nome lá nos comentários, para sabermos que você assistiu daquela aula, tá? E fazendo assim, você não vai ganhar ausência, justamente nesse capítulo, ou no capítulo em que você, porventura, vier a faltar, tá? Eu tenho certeza que Deus tem preparado coisas grandes para esta igreja aqui. Sei que tudo isso é para um crescimento saudável na presença de Deus e também das famílias. Saímos agora de um congresso, né? Um mega congresso, por sinal. E confesso aos irmãos que onde eu tenho passado, todos têm comentado sobre esse congresso. Foi algo extraordinário. E muitas pessoas aqui de Ibaiti foram impactadas pelo congresso. Ontem estivemos na Marcha para Jesus. Alguns jovens estavam lá com a camiseta do uniforme. E está muito legal. Isso causa uma curiosidade na sociedade. E essa é uma oportunidade de falarmos do que Deus tem feito aqui dentro da nossa igreja. Parabéns a todos os irmãos que lutam por esta causa e por você que ama a sua família e está participando desta série. Quantos encontraram, diga amém. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Eu vou ler só esse verso. Nós vamos falar bastante aqui sobre a educação dos filhos na família cristã e entender qual é a importância da educação dos nossos filhos. Temos um grupo de crianças muito bom, tanto aqui na sede quanto no campo todo. Aqui na sede temos a irmã Kelly, que tem trabalhado com as crianças, juntamente com a irmã Sara. A irmã Gabi, ela auxilia aos domingos, as crianças, está com as crianças aos domingos na escola dominical. E Deus, Ele tem se alegrado desse trabalho de vocês, tá? Eu, de repente, posso não atender a expectativa de vocês. O pastor Gessé, de repente, pode não atender a expectativa de vocês. Mas Deus está vendo o que vocês têm feito pelas nossas crianças. Que Deus abençoe vocês de forma poderosa. Na educação dos filhos da família cristã, nós vemos uma extrema importância, porque é através dos nossos filhos que nós vamos garantir o futuro da igreja e da sociedade. É muito importante falarmos da educação na família cristã, porque a educação mesmo, ela vem de casa. Não envie o teu filho para a escola achando que eles vão educar os seus filhos lá. Eles vão ensinar o português, matemática, vão ensinar sobre ciência, vão ensinar sobre geografia, biologia, enfim. A escola não é o lugar para o seu filho ser educado no sentido comportamental. Mas a educação dos nossos filhos, elas precisam partir de dentro da nossa casa. Esse dia, para quem tem filho, para quem não tem filho, já é uma aula preparativa para quando o seu filho ou a sua filha vier ao mundo, tá? Então guarde bem isto. Quando nós olhamos para o futuro da igreja, até alguns dias eu estava analisando a minha vida e parece que há poucos dias eu ainda nem estava casado. Agora tenho 2 filhos, a minha filha com 10 anos, o Isaac com 7 anos, e o tempo parece que voa.
E para quem não tem filho, não se preocupa, vai chegar o momento de vocês, tá? Deus sabe o que faz, Deus sabe como trabalha, e tudo tem o tempo certo, assim como diz a Bíblia lá em Eclesiastes. Mas falando sobre a educação dos filhos, nós precisamos compreender que a nossa maior missão como cristãos é dar bom exemplo aos nossos filhos, para que eles sigam esse bom exemplo, a fim de que a sociedade possa compreender que Deus, ele trabalha na vida das crianças, mesmo quando elas são pequenininhas, sem entendimento algum. Mas Deus, através das nossas crianças, o evangelho é pregado, o bom testemunho ele é anunciado através do comportamento dos nossos filhos, e lógico que diretamente a sua família também vai ser contemplada, porque será uma família em que as pessoas dão-se ao respeito e admiram esse comportamento. Contudo, hoje nós não vamos falar sobre apenas a educação moral, nós não vamos apenas falar sobre os valores sociais de uma criança ou de uma família ou de um lar cristão, mas nós vamos falar também dos princípios bíblicos e da vida espiritual das nossas crianças. Então, nessa apresentação nós vamos explorar esse tema tão fundamental sobre a educação dos filhos. Eu preciso fazer uma pergunta aqui. Quem aqui pode dizer para mim o que significa educação? Quem aqui pode me ajudar a definir a palavra educação? Quem pode me ajudar a definir a palavra educação? Uma pessoa de respeito, disse o Miguel. Muito bom. Dentro do nosso dicionário português, nós temos alguns significados para a palavra educação. O primeiro é ato ou processo de educar-se. O segundo é a aplicação dos métodos próprios para assegurar a formação e desenvolvimento físico, intelectual e moral de um ser humano. Pedagogia, didática ou ensino. O terceiro ponto aqui sobre educação é o conjunto desses métodos, e está ligado à pedagogia, à instrução e ao ensino. Se puder, pode abaixar só um pouquinho esse microfone amarelo, tá? Depois nós temos desenvolvimento, muito obrigado, desenvolvimento metódico de uma faculdade, de um sentido ou de um órgão. Quinto, conhecimento e observação dos costumes da vida social, civilidade, delicadeza, polidez e cortesia. A sexta definição aqui é adestramento de animais, que não compete a nós, é claro. E a sétima está falando sobre uma regra de comportamento que precisa ser aplicada. Quando nós falamos em educação, nós precisamos entender que educação está totalmente ligada à disciplina, certo? Educação está totalmente ligada à disciplina. Dificilmente alguém é educado e não é disciplinado. E eu falo em todos os sentidos quando eu falo de disciplina. Mas a verdade é que nós precisamos mudar o nosso olhar com respeito aos nossos filhos e às nossas crianças. Nós precisamos entender que a criança, ela precisa ser instruída desde quando nasce. Mesmo quando ela ainda não fala, você já consegue instruir uma criança. Desde os cuidados, os gestos que você a ensina a fazer. E é interessante que, ao ponto que nós pensamos que uma criança é incapaz de compreender alguma coisa, quando vemos algumas outras crianças, mesmo pequenininha, você percebe que eles têm uma facilidade de aprendizagem, gestos, né? Quantas vezes você não viu uma criança, faz bico, aí a criança faz o biquinho, aí tudo fala, oh, que fofinho, né? Aí pede para a criança, dá tchau, tchau. Aí a criança dá tchau. Daquele tamanhozinho já consegue compreender muitas coisas, vários sinais. Então, nós precisamos mudar muitos conceitos com relação às nossas crianças e aos filhos no modo geral. Se nós não cuidarmos das nossas crianças hoje, amanhã certamente a perderemos. Se nós não nos aplicarmos em ensinar as nossas crianças, educar as nossas crianças hoje, amanhã elas estarão sofrendo sérios danos pela sociedade. Os dias são maus, as crianças quase que todas têm um smartphone em suas mãos,
A internet está cheia de conteúdos que trazem prejuízo ao psicológico da criança, ao emocional da criança. Então nós precisamos combater essas questões e, sobretudo, saber qual é o nosso papel com relação aos nossos filhos. Eu estive esses dias analisando a respeito de criação de filho, e é verdade que existem várias formas e maneiras de se criar um filho. Cada família vai ter um método de criação. Parece que esse método começou a partir de uns 10 anos para cá, né? Porque há 20, 30 anos atrás o método era o mesmo. Era a chinela comendo nas costas e o lombo ardendo e a criança aprendendo, né? Hoje mudou-se muito, né? O método de ensinar e educar a criança. Antigamente, o método de educar a criança, meu irmão, era uma bofetada no rosto, era uma chinelada na orelha, era espada de São Jorge. Quem conhece a espada de São Jorge aqui? Misericórdia. Vara de marmelo. Quem conhece vara de marmelo aqui? Jesus amado. Fio de ferro. Quem conhece fio de ferro aqui? Irmão, e por aí vai. É que a verdade, teve uma época que o que mais importava não era o que tinha na mão, mas se tinha alguma coisa na mão. Entende? O que mais importava não era o que tinha, mas se tinha alguma coisa, né? Meu Deus do céu. Então, há uma década, 2, 3 décadas atrás, parece que a eficácia se dava à forma do tratamento, né? Não tinha choromelo, irmão. A orelha ficava desse tamanho depois do puxão, do tabefe na orelha do pai, da mãe. As costas ficavam lá aquele vergãozão assim, ó, que não tinha jeito. E, em contrapartida, nós vimos muitas crianças que cresceram passando por essas situações que também não deram fruto algum. Hoje em dia, fazem cada coisa que é deplorável. O fato é que você pode criar o seu filho de 2 maneiras. Você pode criar ele primeiro, ou sua filha, primeiro para ser apenas um bom cidadão. E existem vários métodos para isso. Mas, como eu já disse há 2, 3 aulas atrás, o nosso compromisso não é apenas ter bom comportamento na sociedade, e muito menos ensinar os nossos filhos a ser apenas bons cidadãos. Mas nós temos uma responsabilidade extra que o ímpio não tem. É porque nós somos espirituais. E toda criança, irmão, que ela é educada no sentido moral, no sentido comportamental e no sentido espiritual, essa criança é maravilhosa, ela é abençoada. Ela se destaca, ela é diferente. Ela não se parece com as outras crianças que receberam apenas uma educação moral e social. É bem diferente. Mas, enfim, no segundo slide nós vamos falar um pouco sobre a importância da educação dos filhos. E essa educação, ela causa um impacto muito significativo no desenvolvimento espiritual da criança. É bem interessante nós levarmos em consideração que uma criança pode até não ter a noção, ou de repente a responsabilidade e o conhecimento que eu e você como adulto temos do mundo espiritual. E a cabecinha deles fantasia muitas coisas com relação ao mundo espiritual. Quer ver? Esses dias o Isaac falou assim: ô pai, então quer dizer que se Jesus arrebatar a igreja, a gente sai da terra e vai para o céu, né? Falei, certo. E daí a gente vai ficar onde no céu? Acima das nuvens? Eu falei, acima das nuvens. Ele falou, mas e se a gente pular de lá de cima do céu, a gente vai cair aqui para a terra de novo? Porque na cabeça dele, nós estaremos num lugar onde é possível retornar de onde viemos. Então, eles não têm toda a informação correta para discernir o mundo espiritual. E como é que eles vão adquirir esse conhecimento? Através dos pais. É através do que você fala para ele. É uma coisa interessante aqui. Eu vou falar dos meus filhos, porque é muito melhor eu falar de coisa que eu vivo do que de coisa que eu ouço, né? Quando nós tivemos a segunda profética, aqui, a primeira coisa que o Isaac chegou em casa e falou assim: pai, é hoje que eu vou sonhar? Quem estava aqui, de repente, sabe do que eu estou falando. Falei, filho, o pregador não falou o dia. Então, fica tranquilo, dorme em paz e faz favor de sonhar, né? Mas eles prestam atenção em tudo, irmãos.
Só que para que eles consigam digerir aquilo que é apresentado aqui na igreja, e por isso eu louvo a Deus pela vida das professoras, porque, irmão, a Laura e o Isaac pelo menos chegam em casa falando das histórias que aprende junto com as crianças ali, que eu fico, puxa vida, que maravilhoso isso. Maravilhoso isso. Só que a dificuldade deles talvez é com relação a um aprofundamento nesse assunto. Como que você vai explicar para uma criança um assunto que eles não veem fisicamente, que humanamente falando não é lógico? Como você vai explicar para ele e para ela? É por isso que nós precisamos treinar a nossa capacidade de fazer uma exposição clara, objetiva e a nível de uma criança, a fim de que ela possa compreender aquilo que está sendo tratado. Se nós cuidarmos da vida espiritual das nossas crianças, diretamente a vida moral delas também será uma vida ilibada. E eu não quero dizer com isso que nós temos que espiritualizar tudo, mas eu quero dizer com isso que se o teu filho for apenas, ou tua filha for apenas um filho, uma filha boazinha na cidade, não é isso que Deus quer. Se chegar à fase adulta dos nossos filhos, e eles não compreenderam nada do que deveriam compreender, a falha foi minha e sua, como pais que somos. Então, nós precisamos compreender a seriedade de instruir as nossas crianças, de ensiná-las no caminho em que devem andar. Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto também. Então, irmãos, se nós moldarmos o caráter, nós vamos preparar os nossos filhos para um futuro brilhante na presença do Senhor. Eu vou fazer citações aqui da nossa igreja, e há muitos, mas eu não vou conseguir lembrar de todos, e também não vou conseguir falar de todos. Mas, se toda vez, Wellington, que você chegar na igreja, o teu filho tiver a oportunidade de sentar na frente do instrumento, o que é que você acha que vai acontecer quando ele tiver noção do que é aquilo? Ele vai tocar. Ele vai ficar curioso para isso. Esses dias nós fizemos um vídeo da Laura, e diante de Deus, irmãos, eu não tenho aplicado tanto a ensiná-la alguma coisa no teclado, porque eu sou autodidata, então eu não sei nem por onde começar. Mas, eu acho que pelo fato, muitas vezes eu sentei no teclado, alguns irmãos talvez perceberam, e ela ficava ali do lado. Chega uma hora, irmãos, que eles compreendem, desperta dentro deles um desejo de fazer a mesma coisa que os pais fazem. Se o teu filho não tem desejo algum de replicar aquilo que você faz e crê que é bom, eu tenho quase que convicção, não vou dar certeza, mas quase que uma convicção de que aquilo que você faz não chama a atenção do teu filho ou alguma coisa está errado. Um exemplo pessoal meu pai sempre foi funileiro. Eu nunca quis ser funileiro. Pergunte por quê? Porque eu vi o meu pai passar cada raiva dentro da funilaria. Eu vi ele passar cada nervo lá dentro. Era cisco no olho, era corte no dedo, era equipamento que quebra, era cliente que não pagava, era serviço que tinha que fazer a repintura. E quando eu vi que ele ficava nervoso, eu nunca quis aquilo para mim. Em contrapartida, olha onde eu estou hoje. Olha o que eu faço hoje. Entende? Então, nós precisamos preparar os nossos filhos. Nós precisamos moldar os nossos filhos, moldar o caráter deles, com base na vida cristã e nos princípios bíblicos. A Bíblia, inclusive, irmãos, tem muitos ensinamentos com relação às crianças. Por que eu li os Salmos de número 127? Porque o Salmo de número 127 fala de um assunto muito importante, e esse assunto é herança. Diga comigo assim, herança. O que é herança? A herança é o ato de herdar ou adquirir por sucessão. Herança também é o patrimônio, incluindo bens, direitos, dívidas, inclusive, deixado para alguém em razão do seu falecimento. Herança é o que se transmite por hereditariedade. E no sentido figurado, herança é o que foi transmitido pelos pais.
Isso é herança. Herança é aquilo que o filho vai herdar consequentemente dos pais. E agora eu não falo apenas de bens materiais, né? Porque hoje, com tantas leis que tem pais por aí que não confia tanto nos filhos, como assim o pastor Gessé disse esses dias atrás, e o patrimônio foi passado para a segunda geração posterior. Então, mas no sentido de vida comportamental, caráter, uma vida espiritual, o teu filho é reflexo do que você é. Ou pelo menos do que você foi. Pastor, de fato, eu já fui alguém que o meu comportamento não era tão bom. Infelizmente, se o teu filho ele participou desse período, você agora tem que orar, ensiná-lo, mostrar a verdadeira transformação, para que ele não incorra nos mesmos erros. Pastor, isso é uma regra? Não, não é uma regra. Mas 90% dos casos, os filhos acabam reproduzindo aquilo que os pais foram ou são. E parece ser inevitável. Às vezes você olha para um pai que fala palavrão, consequentemente as crianças vão falar palavrão. Eu levei a Laura esses dias e o Isaac na pista de skate para eles andarem de patins ali, e aí o Isaac voltou assim, transtornado, porque tinha uns 3 piazinhos lá, irmão. Vou falar, tem criança que, quando você olha na cara, parece que você já fala, meu Deus, isso aí, põe a casa de perna pro ar. Não, desculpa, irmão, não é um preconceito. É que, na verdade, tem criança que você olha e fala, Jesus, tomara que isso aí, misericórdia. Eles falaram cada palavrão para Laura e para o Isaac lá, que eu falei, então vem para cá, fica perto. Se a Laura e se o Isaac tivessem um ensinamento baseado naquilo que aquelas crianças aprenderam, sabe o que eles fariam? Eles iriam revidar os xingamentos, porque foi isso que eles aprenderam. E eu sempre falo para eles, nunca pague o mal que fazem a vocês com o mal, porque vocês só podem oferecer aquilo que vocês têm. Se vocês têm maldade no coração, é isso que vocês vão oferecer. Mas se há bondade no coração de vocês, é isso que vocês vão poder oferecer, mesmo quando alguém lhe pratica o mal. E é magnífico, irmãos, quando você olha o contraste de criação. Pastor, está exaltando seus filhos? Não, tem muitas falhas, e possivelmente muitas falhas porque eu tenho sido falho. Quem está compreendendo, diga amém. Os seus filhos bem orientados na palavra, com uma vida espiritual bem estruturada, com uma vida comportamental bem organizada, com um caráter ilibado, vai ser o reflexo de uma nação saudável. Os nossos filhos bem educados, dentro e no meio da família cristã, serão um reflexo de uma Ibaiti brilhante, de jovens inteligentes, de jovens que não se misturam com a maldade, de jovens que se afastam das drogas, de jovens, não precisa nem mesmo do Proerd, irmão, para isso. Se você for um bom pai, uma boa mãe, essas situações serão naturais de se afastarem dessas coisas ruins. Infelizmente, algumas crianças aprendem na marra, né? Deus nos livre e guarde. Mas eu falei sobre herança, porque os seus filhos são herança do... Então, o que você está cuidando, não é seu. Está com você, sob os seus cuidados, mas não é seu. É de quem? É de quem? Então, a forma em que você educa o seu filho, a forma em que você disciplina o seu filho, reflete diretamente com a importância que você dá ao Senhor. Se você não se importa com a educação dos seus filhos, com a modulação do caráter do seu filho, isso quer dizer que você também pouco se importa com o Senhor. Porque eles não são meramente a união, é o resultado da união de um homem e de uma mulher, mas eles são herança do Senhor. Então, através dessa educação, os valores divinos transmitidos e alicerces sólidos são estabelecidos. Os seus filhos precisam ver em você uma vida espiritual ilibada. Se você não ora na sua casa,
dificilmente os seus filhos vão orar na sua casa. Se você não louva a Deus na sua casa, dificilmente os seus filhos vão louvar a Deus na sua casa também. E fora dela, muito menos. Se você pratica algo e você quer que o teu filho aprenda aquilo, não apenas diga a eles como fazer, mas faça isso juntamente com eles. É muito difícil ser pai. E quando a sua mãe diz assim para você: um dia você vai ser pai, um dia você vai ser mãe, aí você vai aprender a dar valor. Irmão, é verdade esse negócio. Faz 10 anos que eu estou aprendendo como que é difícil ser pai e como que é difícil ser mãe. No bom sentido de mãe, porque eu convivo com a minha esposa. Mas a maior verdade que os teus pais já disseram para você é, sem contar aquele negócio, né, que vai dar errado. Porque quando a mãe fala que vai dar errado, parece que ela já previu o futuro, né? E dá mesmo errado, irmão. Misericórdia. Parece até catiça, né? A mãe fala, não vai que vai dar errado. Aí o que o filho faz? Não, não vai dar errado não. Quando ele vai, puf, mete a cara no muro. Misericórdia. Mas em contrapartida, quando a mãe falar para você, um dia você vai saber como que é difícil ser mãe. Escreve num papel a data, o dia e a hora. Quando você for pai ou mãe, você vai perceber, rapaz, como é que minha mãe sabia? Porque ela passou pela experiência. Então vocês filhos que estão aqui, ó, filhos, olha aqui, vocês filhos, as crianças, os adolescentes e jovens que estão aqui, quando os seus pais se comportarem mal, olha para eles e diga assim, olha pai e mãe, cuidado, eu sou reflexo de vocês. Tem que falar isso daí para eles. Na hora que você, filho ou filha, falar isso daí, meu Deus do céu, se o teu pai tiver um mínimo, ou tua mãe tiver um mínimo de temor no coração, o Espírito Santo vai arrebentar eles por dentro. Porque tem pessoas, irmãos, que é difícil, eu não estou falando para o filho corrigir o pai, não é uma questão de desonrar, mas quando teu pai ou tua mãe fizer algo que você sabe que desagrada a Deus, quando teu pai e tua mãe contar uma mentirinha, fala para eles, olha, não pode contar mentira, porque a Bíblia diz que o mentiroso não vai herdar o reino dos céus. Pode falar isso daí, porque é a Bíblia, tá? Vocês jovens e crianças. O dia que sair alguma palavra torpe da boca dos seus pais, fala, olha, Deus não está se agradando de você, porque você está falando palavra feia. E se eu começar a falar essas palavras feias, como é que vai ficar? E se o teu pai falar para você o seguinte, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Fala para ele, pai, mãe, isso aí não está na Bíblia. A Bíblia diz que o senhor e a senhora têm que andar comigo e me ensinar no caminho em que eu devo andar. Aí acabou o argumento do seu pai e da sua mãe. Porque infelizmente, irmãos, tem hora que eu tenho a impressão de que os filhos vão ter que começar a ensinar os pais. A repreender os pais. Porque tem pai que já perdeu a noção das coisas. Tem mãe que já perdeu a noção das coisas. Então, nós falamos um pouco sobre a importância da educação dos filhos, porque aquilo que está sob a nossa responsabilidade é uma herança do Senhor, Jean. O Pedro é de Deus, e Deus concedeu a você e a irmã Fran, para que vocês cuidem dele da melhor maneira possível, dando a vida de vocês pelo Pedro, para que um dia, quando ele seja um adulto, ele fale assim, cheguei aqui, porque Deus cuidou de mim, mas porque os meus pais me deram boa educação familiar. É coisa séria que eu estou falando, irmão. Coisa seríssima. Eu ouço algumas situações, até o Azaf está ouvindo lá, bem concentrado. O Azaf estava todo pentecostal ontem lá na marcha. E aí, irmãos, eu ouço alguns relatos de criança. Primeira coisa que eu vou dizer para vocês aqui, pais, eu tenho meus 2 filhos, sei do bom comportamento deles, mas sei também que eles fracassam. Sei que tem hora que eles falham. E aí é onde eu e você temos que entrar com um papel fundamental, que é corrigir os nossos filhos. Tem pai e mãe por aí, irmãos, que, desculpa eu falar, mas misericórdia, são uns banana. Filho pinta e borda, rola, deita e faz o que quer, do jeito que quer, fala o que quer, e o pai e a mãe ficam, não pode, meu filho. Irmão, teu filho não vai te respeitar desse jeito. Aliás, se ele já está fazendo alguma coisa que desagrada há muito tempo, você não tomou uma posição correta, você acha que vai melhorar se você continuar do jeito que está? Não vai, irmãos. Não vai melhorar do jeito que está. É por isso que nós precisamos rever alguns conceitos sobre como nós estamos criando e educando os nossos filhos. Terceiro tópico.
A Bíblia diz, se você puder abrir comigo, Provérbios 22:6. Provérbios 22:6. Olha que maravilha isso daqui, ó. Provérbios 22:6. Diz assim a palavra de Deus: instrui o menino no caminho em que deve. A sua versão diz o caminho ou diz no caminho? Alguém tem alguma versão de Bíblia que diz ensina a criança o caminho? Tem alguém que tem essa versão aí? Porque não existe uma versão que diz ensina a criança o caminho. Porque se a Bíblia estivesse dizendo ensina a criança o caminho, o ditado popular, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, quase que seria bíblico. Uma coisa é você falar para o seu filho fazer algo, outra coisa é você fazer esse algo que você pede a ele junto, caminhando com ele, ensinando ele. Por isso, para de ficar pedindo para o seu filho vir para a igreja enquanto você não vem. Você não é um exemplo para o teu filho vir para a igreja, porque você não vem. Você que olha para o teu filho e fala, você tem que ler a Bíblia, mas teu filho nunca te vê lendo a Bíblia. Ele não vai mesmo ler a Bíblia. Ele não tem um exemplo dentro de casa. Afinal, quem aqui, não precisa se manifestar não, você pai, já deu uma Bíblia de presente para o seu filho? Se você não deu uma Bíblia de presente para ele ou para ela, esse é um excelente presente para você dar para os seus filhos. E se já tiver leitura e um bom entendimento, existe Bíblia, irmãos. Estou querendo vender não, tá? Fica tranquilo. Tem na internet, no Mercado Livre, muitas variedades. Mas existem Bíblias que explicam tão bem o texto, que se você, pai e mãe, é um bom leitor da Bíblia, incentivar o seu filho, em pouco tempo seu filho está pregando, seu filho está adorando, seu filho está ganhando almas para Jesus, teu filho está profetizando, teu filho está falando em línguas estranhas, teu filho tem comunhão com Deus, e por aí vai. Então, queridos, a Bíblia ela é tão clara, que o que a Bíblia diz para os pais fazer é, instrua a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. É muito difícil quando nós vemos um pai, que quando o filho é criança não ensina, e depois que o filho está perdido nas drogas, aí vem o pai e a mãe para fazer campanha na igreja para o filho retornar. Isso é doloroso ver isso, ver um pai e uma mãe sofrendo com uns filhos marmanjos por aí, mas daí às vezes você olha o histórico, isso também não é uma regra, você olha o histórico da criação, os pais não foram exemplo algum de cristãos aos filhos. É o marido que xingava a esposa dentro de casa, é a mulher que xinga o marido, é a mulher que tira a autoridade do marido, o marido que fala mal da mulher na frente dos filhos, são os pais que mentem descaradamente na frente dos filhos, e contam todo tipo de história, mas não contam uma história da Bíblia. O resultado é drástico. É drástico. Eu estava trabalhando hoje, eu ouvi uma mensagem, e o pregador disse bem assim: tempos difíceis formam pessoas fortes. Tempos fáceis formam pessoas fracas. Pastor, você está falando da nossa geração, que é uma geração fraca? Não, de forma alguma. Mas quando a gente olha, só uma pitada de saudosismo aqui, quando a gente olha para um passado onde ninguém ficava em cima de uma criança, né? Embora outros abusavam e exploravam do trabalho infantil, mas eu estou falando aqui no sentido de uma família que instruía a criança, que fazia com que a criança compreendesse a importância de ajudar dentro de casa. Quando olhava-se para uma criança antigamente, com 12, 13, 14 anos, já tinha muitas responsabilidades que hoje um jovem de 18 anos, maior de idade, não tem. Aí você olhava a criação de antigamente, o respeito que havia, o temor que havia. Eu sou de uma geração, e eu nunca me importei, mesmo agora compreendendo muitas coisas a respeito dessa forma de tratamento. Eu sempre tratei o meu pai como senhor, minha avó como senhora, o meu avô, e até pessoas que não é da minha família, mas que eu sei que são de maior idade que eu trato assim por respeito, porque quando eu fui ensinado a tratar as pessoas com respeito. Hoje tem gente que senhor está no céu, tudo bem. Se você não se importa, tudo bem.
Mas a impressão que eu tenho era que quando as crianças eram ensinadas a ter bom comportamento perante os mais velhos, a impressão que eu tenho é que a grande maioria dessas pessoas cresceram respeitando os outros, tendo cuidado com o que fala. Hoje não, hoje a piazada fala com o pai e com a mãe assim de forma tão descarada, que eu fico falando, meu Deus, como é que pode? Será que esse pai e essa mãe não faz nada? Será que não se importa? Eu não estou querendo dizer para você ensinar o teu filho a falar senhor, senhora, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu só estou querendo fazer uma comparação, porque parece que antigamente, desde o tratamento dos filhos com os pais, isso já era ensinado. Olha, me respeite o dia que você fala comigo. Baixa o teu tom de voz para falar comigo. Aí os filhos cresceram respeitando os pais. Casados, barbados, com filhos, mas respeitam os pais. São bons cidadãos na sociedade. Meritíssimo, exatamente. Queira ou não, é isso aí, meu irmão. Tem que aprender a se comportar. Não tem jeito, irmão. Então, Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 ao 7. Deuteronômio, vamos abrir a Bíblia para ler comigo, irmão? Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 ao 7. Tá? Eu vou ler desde o primeiro versículo, porque é pertinente aqui. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 ao 7. Diz assim, olha, presta atenção nesse texto. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Versículo 6, e estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, e as intimarás, ou ensinarás, ou instruirás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Sabe por que às vezes muitos filhos de crentes, eles não quiseram mais vir para a igreja? Porque os pais não tiveram sabedoria para mostrar o lado bom da igreja. Quer ver um exemplo? Para os jovens lá de fora, eles acham que quando eles vierem para a igreja, eles vão ter que parar de fazer tudo. Os jovens não querem vir para a igreja porque eles acham que eles chegando aqui, eles não podem fazer mais nada. Porque em contrapartida, dentro do conceito deles, entre aspas, eles têm liberdade. Eles têm liberdade para beber, eles têm liberdade para fumar, eles têm liberdade para se prostituir, eles têm liberdade para frequentar baladas, eles têm liberdade para gastar o dinheiro de forma ilícita. Na cabeça deles, eles têm liberdade, quando na realidade, não é a liberdade que eles vivem, é um aprisionamento. Liberdade está relacionada ao poder de escolha. E onde que eu vejo a diferença? Quando eles não têm como mais escolher, o que eles querem, a única coisa que a carne deles pede para fazer é aquilo que eles obedecem. Se tornaram escravos dos desejos da carne. Como que esses jovens serão livres? Conhecendo a verdade. Porque a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, antigamente, o que os pais ensinavam para os filhos? O filho falava, vou jogar bola. O que os pais falavam? Não pode. Por que não pode? Porque a igreja não deixa. Era assim. Muitos ficaram, irmão, muitos ficaram dentro da igreja, compreenderam isso, depois digeriram bem. Mas hoje,
dificilmente nós vamos ganhar um jovem para Jesus se nós não conseguirmos mostrar para ele que aqui é que ele tem liberdade para vir, ele tem liberdade para se prostituir, mas ele escolhe a santidade, ele tem liberdade para beber uma bebida alcoólica, mas ele escolhe ficar são e não passar vergonha na sociedade, ele tem liberdade para falar qualquer tipo de palavra torpe, mas porque ele é liberto, ele escolhe não falar essas palavras. Mas o que a igreja fez? Um pouco de responsabilidade para a igreja agora. A igreja criou um estereótipo de religiosidade, de que aqui não pode fazer nada. Não pode fazer nada, irmão. Coitado, o jovem não pode ir para a praia, antes não podia assistir televisão, não pode, agora tem, igual falou o pastor, agora tem 3 dentro da igreja, né? Antes não podia, era pecado. Agora tem só 3 dentro da igreja. E ainda está pequeno, daqui uns dias vai aumentar isso daí. Aí, irmão, aí é bonito, ó. Daí, irmão, os crentes, a molecada não quer vir para a igreja. E quando eles vêm só com o intuito, é ver as moças da igreja e as moças ver os rapazes. Isso no encontro, depois sai, vai para o outro lado, vai para a balada e tudo mais. Quando é que os nossos jovens vão amar? Eu estou preocupado, irmão, olha para mim aqui. Eu fico olhando assim para as nossas crianças e eu fico tentando imaginar, quem deles vai ser um futuro pastor, dirigente de igreja, pregador internacional, quem delas vai ser uma cantora abençoada, uma mulher ungida de Deus, qual das nossas crianças, qual dos nossos jovens, quando é que nós vamos ver uma geração de 10, 15 jovens querendo liderar uma cidade? Quando é que nós vamos ver? Se continuar do jeito que está, vai demorar muito. Mas se nós compreendermos a importância de instruir as nossas crianças, dentro de pouco tempo vai estar o Davi aqui com uma oportunidade, dando glória a Deus e pulando, vai estar o Isaac, vai estar o Igor pulando aqui, dando glória a Deus, que já leu, fez a leitura no trabalho das crianças aqui, daqui um dia vai estar o Azaf tocando bateria ali, meu irmão, vai estar o José Luiz tocando teclado, que o Ed já vai estar mais velhinho ali, né, já passou a herança dos teclados para o José Luiz, e por aí vai, meu irmão. Só que nós precisamos ensinar os nossos filhos que esse lugar é o melhor lugar para nós estarmos, ser boas crianças, bons jovens, bons adolescentes, não apenas num comportamento social, mas em todo o âmbito moral da vida de uma pessoa. Isso muda a trajetória e muda uma geração inteira posterior. Irmão, essa é a verdade. Sabe qual que é o meu sonho? O dia que, no bom sentido da palavra, o dia que tiver gente brigando para pregar. Teve uma época que brigava, irmão. Teve uma época que o povo brigava, né? Até alguns saíam da igreja, né? Quando demorava muito para dar oportunidade. Que não é de Deus isso, não precisa sair não. Tem oportunidade para todo mundo. Mas, irmão, quando nós falamos de jovens, o número que nós vemos de jovens com o interesse de se dedicar totalmente à obra é minúsculo. E eu vejo o porquê que isso acontece. Muitos pais querem formar os filhos. Isso é bom, você está corretíssimo. Todavia, prepare o seu filho para as coisas de Deus, porque é Deus que tem as melhores coisas para ele. Que seja um médico, como a nossa irmã Manu está ali, mas que seja crente, fiel, que teme ao Senhor, que louva ao Senhor, que adora ao Senhor. Que seja um grande empresário, o maior de todos, mas que tema a Deus, que seja humilde, porque recebeu instrução familiar. Entende, irmãos? Nós precisamos nos preocupar com o futuro da nossa igreja. E o Salmo 127 foi o que nós lemos, que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. É um presente que nós como pais temos. No próximo slide, existem alguns princípios cristãos. Alguns, tá? Não são todos. Então, para não tomar muito tempo, tem 3 aqui que a gente pode apresentar. Primeiro, amor ao próximo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar o próximo. Esses dias eu descobri algo na escola do Isaac. Ele vinha falando alguma coisa para mim e eu às vezes até ignorando. Porque eu sei também que ele é meio sarrista. E aí, um dia ele falou, não pai, é que 3 amiguinhos, eu fui no banheiro, os amiguinhos falaram que ia me segurar lá para me bater. Eu falei, quem que é os amiguinhos, filho? Ele falou, assim, assim, assim. Daí eu fui na escola. Olha para você ver que interessante, irmão. Quando eu cheguei para conversar com a pedagoga, eu faço parte do conselho da escola, então conheço basicamente todos eles. Quando eu cheguei para conversar com a pedagoga, a primeira coisa que ela falou, quem que é os amiguinhos, Isaac? Na hora que o Isaac falou o nome dos amiguinhos, ela falou, já sabe. Não, o Isaac falou o nome de um amiguinho, falou, mas esse aí é bonzinho.
Ah, mas quem que é o outro? É o fulano e o fulano? O Isaac falou, é. A pedagoga já até sabia quem era. Aí ela falou para mim, esse aqui, ele é muito bonzinho. Ele não tem culpa. Eu tenho certeza que ele está sendo influenciado pelos outros 2 amiguinhos. E os outros 2 amiguinhos, irmão, é terrível. Mas daquele jeito sim que, vou te falar uma coisa, é extraordinário como que consegue ser tão peralta assim. Conversei, ela chamou as crianças para conversar depois, e enfim, aparentemente está tudo resolvido. Mas se nós não prepararmos os nossos filhos, eles vão crescer com ódio. Essas pessoas que prejudicam eles agora, ao invés deles entender que infelizmente o que aquelas outras crianças têm para oferecer, aquilo que os pais ofereceram a ela e que está dentro dela, se nós não ensinarmos os nossos filhos, eles vão querer oferecer a mesma moeda. Então você, pai, cuidado quando você fala de alguém perto do seu filho, de algum irmão da igreja, de alguma situação, porque às vezes o teu filho tem ódio de alguém e só porque ele ouviu você falar alguma coisa. Sabia disso? Às vezes o teu filho não gosta de alguém só porque você não tem empatia com alguém. E isso é um problema grave, gravíssimo. Um exemplo real é sobre a guerra. Quando nós olhamos para Israel e o Hamas, que culpa tem aquelas crianças do Hamas? Aquelas crianças do Hamas são culpadas? Elas têm alguma culpa? Nenhuma. Quem são os culpados daquilo tudo? Os pais, os adultos. Mas as crianças estão pagando um alto preço, porque os pais não estão tendo sabedoria para orientar, para ensinar, para educar os filhos. E aí eles estão tendo uma colheita amarga por aquilo que os pais plantaram. Então amar o próximo é um ponto de partida muito importante para que você ensine os seus filhos, as crianças. Ah, mas o fulano briga comigo, fala mal de mim. Ensina a criança a não ter ódio, a não ter mágoa. Ensina a criança a amar mesmo assim. Fala para ela que mesmo as outras pessoas não sendo bom conosco, nós só temos bondade no nosso coração para oferecer. Pastor, mas daí está ensinando a criança a ser bobo, a ser tapete. Não, irmão. Não estou falando para você ensinar o teu filho a ser bocó, não. Você precisa ensinar ele a saber lidar com as situações. Olha que maravilha, esses dias o Isaac falou algo dentro do carro de um amiguinho que falou um palavrão lá na escola. Aí sabe o que a Laura falou para ele? Eu nem falei nada, irmão. Falou, deixa, Isaac. Essas pessoas, se não se converter, um dia elas vão ter que se ver com Deus. Falou desse jeito, dentro do carro, irmão. Aí eu falei, é verdade, filha, é verdade. Vamos fazer a bondade, vamos ser bom. Então, se nós falarmos para o filho, na hora que ele te empurrar, você mete o tapa na orelha dele. Quando ele for grande, é garrafada que está comendo na cabeça, é arma que está na cintura, é faca. E o caminho é terrível, irmão. Segundo, integridade e honestidade. Transmitir princípios de integridade e honestidade, vivendo-os como os pais, ajudará a estabelecer o caráter íntegro nos filhos. Diga assim para mim, diga comigo assim, integridade. Diga honestidade. Irmão, na maioria esmagadora das vezes, muitas crianças não são honestas porque os pais não são honestos. Não são íntegros porque os pais não são íntegros. Se quando alguém vai bater palma na tua casa, você fala para o teu filho falar que você não está lá, quando teu filho crescer, sabe o que ele vai fazer? Vai ser desonesto igual a você. Eu estou falando de você no bom sentido da palavra, não estou imputando essa culpa aos irmãos que estão aqui, tá? Cada um tem que fazer uma autoanálise. Se nós olharmos para os nossos filhos e ensiná-los a fazer aquilo que não é certo e ter aquilo num passar dos dias como certeza, os nossos filhos vão ser trambiqueiros no futuro. Deus nos livre e guarde disso. Pessoa que é enganador, é enrolador, que mente facilmente. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós praticamos e que os nossos filhos estão absorvendo. E terceiro, oração e estudo da palavra. Vou dar uma dica para você. Uma dica importante para você que tem filho pequeno, a idade da Laura, do Isaac. Da Laura agora já lê muitas coisas, né? História da Bíblia, irmão. Narra uma história da Bíblia para o teu filho.
Conta para eles a história da Bíblia. Ah, pastor, eu não sei contar uma história, narrar uma história. Pega um vídeo educativo ali na internet, senta com teu filho, senta com a tua filha, assista, é curtinho. E essas pessoas que estão na internet têm uma didática assim, imensa. Pastor, mas eu não tenho tempo em casa, então vou dar uma receita para você. Traz ele ou ela para a escola bíblica dominical e todo domingo à noite as crianças estão reunidas ali aprendendo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Todo domingo tem aula para as crianças, de manhã e à noite. Então não tem como você dizer que não dá conta do recado. Então as nossas crianças precisam orar. Hoje eu fiquei maravilhado. Eu nunca vi uma oração tão rápida igual a do Isaac, irmão. Misericórdia. Ele pegou a almofadinha lá, veio correndo para cá, deu uns 3 segundos, ele correu lá, colocou a almofada. Eu falei, de novo, velho, já orou assim? Eu falei, não, pai, já orei. Eu falei, meu Deus, hein? Uma oração rápida. Quando foi anteontem, estava muito calor e a gente dormiu tudo no quarto ali de casal, porque a gente ligou o ar. E aí a Laura, eu acho que foi a Laura que perguntou, ô mãe, já orou, mãe? Foi ou não foi? Irmão. Quando eles vão dormir no quarto deles, eu já falo, já orou? Vai orar. Esses dias a Laura falando, pai, não estou conseguindo dormir, eu estou sem sono. Eu falei, vai orar. Cuidado com o que você anda vendo. Às vezes você está assistindo alguma coisa que está prejudicando você e você não está percebendo. Então desliga o telefone, dobra o joelho no chão e fala, Senhor, me dá uma noite de sono, de paz. E a gente ora e Deus dá graça, viu, irmãos? Próximo slide. Como é que os pais cristãos podem ensinar? Os pais cristãos podem ensinar seus filhos de forma prática. É a melhor maneira de se ensinar, sim ou não, irmã Kelly? A irmã Kelly trabalha na escola, né? Quem mais aqui também é professora? Tem o Tyler que está na escola ali também, né? Melhor maneira de ensinar uma criança é na prática, irmão. Essa é a maneira mais eficaz. O dia que você sobe aqui para cantar, o teu filho, a tua filha fica te observando. E naturalmente vai despertar o desejo nele, mais cedo ou mais tarde, o desejo nela, de também estar cantando. Se você pratica comunhão com as pessoas na igreja, o teu filho observando o que você faz, ele também vai praticar a comunhão com os amiguinhos aqui na igreja. Se você é do tipo de cristão que está em casa, grava um áudio ali para alguém, o teu filho está ouvindo as suas palavras ali, ele absorve aquilo, e se as suas palavras são boas, ele também vai fazer isso. É a mesma coisa de uma criança. Eu vendo a Laura esses dias, ela tinha uma toalha molhada ali na cama, e eu falei, filha, o que é essa toalha molhada? Ela falou assim, não, pai, é que eu... como é que é o nome da filha dela mesmo? Como é que é o nome da sua filha, minha filha? Não, pai, é que eu dei banho na Maitê e hoje eu tive que lavar o cabelo dela. Mas ela não aprendeu a brincar sozinha, ela aprendeu vendo as coisas. Tem dia que ela fala, hoje não vai lavar o cabelo da Maitê. Mas como é que não? Como é que sabe que não pode? Porque tem dia que a Andressa fala, hoje não é dia, eu não preciso lavar o cabelo hoje, quando está muito frio. E aprende, irmão. Está vendo? Olha o Azaf ali, ó. Não larga mais da baqueta. Foi só um incentivo que o Jackson deu para ele, irmão. Ele foi lá para a marcha com a baqueta, estava lá tocando. É tudo na prática. As crianças estão observando o que nós fazemos, como nós nos comportamos, o que nós falamos. E se nós somos bons cidadãos dos céus, bons cristãos, as nossas crianças serão um bom exemplo para a sociedade. Então a prática é a melhor maneira, ou a maneira mais eficaz de nós ensinarmos e instruirmos as nossas crianças. Próximo slide. Temos exemplos de personagens bíblicos, como por exemplo Abraão e Isaac. Meu Deus do céu. Imagina só Abraão, olha isso que maravilhoso, irmão. Abraão subindo com Isaac no monte. Quando chega na hora do sacrifício, o Isaac vai falar, pai, a gente veio sacrificar, não foi? Foi. Então, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, está tudo preparado. Mas e o cordeiro? Qual que foi a resposta de Abraão? O cordeiro, para si, o Senhor proverá. Na hora que Abraão está com o cutelo erguido e Deus fala com ele e provê um cordeiro, imagina a imagem que ficou impressa na mente de Isaac. O meu pai confiou tanto em Deus
que Deus ouviu, que Deus viu a situação. Deus entrou com provisão e providenciou um cordeiro para ser sacrificado. O reflexo disso é a fé de Isaac, lá em Gênesis 26, quando Deus fala para ele: fica nessa mesma terra e planta nessa mesma terra, que eu vou te abençoar. E a Bíblia diz que ele colheu 100 por 1, exerceu a fé de Abraão, aquilo que viu o pai praticar, a obediência do pai à voz de Deus. Isso é magnífico, irmãos. Um outro exemplo é Samuel. Ana, ela está pedindo por um filho, e você precisa colocar o teu filho nas mãos do Senhor. Eu lhe faço uma pergunta: Samuel foi ou não foi um grande homem? Samuel foi ou não foi um grande homem? Um profeta e um sacerdote e juiz. Imagina, irmão, Ana pedindo por filho, e na hora que ela tem um filho, o que ela faz? Ela entrega no templo, porque para ela mais vale Samuel nas mãos do Senhor do que dentro de casa. Os teus filhos mais têm valor nas mãos do Senhor, na presença do Senhor, na obra do Senhor, do que na sua casa, sem fazer nada. Aleluia! E vamos olhar a história desse homem. Que magnífica história! Um outro exemplo é o de José e os seus irmãos. Nós precisamos, eu digo mais uma vez, instruir as crianças a perdoarem. Eu não vou nem falar muito, porque quem teve no domingo de manhã, quem teve na manhã profética, levanta a mão. Nem vou falar nada, porque o pregador já falou tudo sobre José. Imagina se José fosse um filho rancoroso, quando os irmãos chegassem na presença: ah, é vocês, que bom. Agora vocês vão comer o pão que o diabo amassou. Porque gente ruim faz assim, irmão. Não, agora vai ver só. Pessoa que tem o coração duro, pessoa que tem um coração ali cheio de mágoa, rancor, nunca vai olhar para os falhos e dizer o seguinte: não, que Deus tenha misericórdia, ou estender as mãos. Sempre vai olhar e falar assim: não, agora deixa lá, deixa sofrer. Não, ainda pisa na cabeça dele, ainda se tiver a possibilidade. Mas com José foi diferente. Perdoou os irmãos, recebeu toda a família, foi o provedor da sua casa. Através disso fez com que o sonho que Deus deu para ele a concretizasse. Olha que maravilha. E o próximo slide, irmãos. A educação dos filhos na família cristã é um privilégio, uma responsabilidade valiosa. Ao transmitir princípios bíblicos, estamos moldando a próxima geração de cristãos comprometidos, capazes de impactar o mundo ao seu redor. Que possamos buscar sabedoria e orientação na palavra de Deus, confiando no Espírito Santo para nos capacitar nesta importante missão. Eu quero dar uma pausa aqui, irmãos, e eu estive vendo algumas coisas. Vocês que estão atrás aí, dá uma olhada nos adesivinhos dos bancos. Os que estão aqui na frente também. Não tem uns aí que está tudo já quase arrancado? Bancos para vocês verem. Quando tiver vazio, sai olhando os bancos. Não ficou barato, irmão, para fazer esses adesivinhos. Eu faço de tudo para não acreditar que foi um adulto que ficou ali. Eu quero crer que não foi um adulto. Mas eu também quero acreditar que foi uma criança, porque daí não dá para ficar tão bravo, né? Mas, meu irmão, eu estou falando do adesivo, né? Esses dias atrás chegamos no banheiro lá, tem um bidezinho ali. Eu acho que alguma criança entrou lá, catou o negócio e ficou assim, ó, para cima. Impressionante, irmão. E tem pais que não se importam. Tem pais que deixam o filho pintar e bordar, tá tudo bem, tadinho, não pode repreender, porque senão não vai vir na igreja. Não, irmão, não estou falando para você espancar o teu filho. Deus nos livre e guarde disso. Mas eu estou falando para você dar boas orientações ao seu filho. Tem um texto da palavra de Deus, porque não é só falar de Bíblia, não. Tem hora que tem que pegar na partida, irmão. Tem texto na palavra de Deus que diz assim, olha, Provérbios 3:12. Porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma em que o pai repreende o filho. Ou seja, a Bíblia está ensinando o pai a repreender o filho, sim ou não? Depois, quando nós lemos Provérbios capítulo 13, versículo 24,
Quem se nega a disciplinar e a repreender o seu filho não o ama. Mas quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. Tem um outro texto que diz assim, Provérbios 8:36, todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que desprezam, amam a morte. Está falando de correção. Deus também está pedindo para você entrar no alto flagelo, não. Deus nos livre e guarde. Mas está falando daquilo que traz disciplina para a criança. Capítulo 29 de Provérbios, versículo 15 e 17. A vara da disciplina e as palavras da repreensão dão sabedoria, mas o jovem abandonado à sua própria sorte envergonhará a sua mãe. Está na Bíblia, irmão, pode ler aí, está na Bíblia. Isso quer dizer que o pai que não disciplina o filho, que não corrige o filho, que não instrui o filho, vai ser envergonhado pelo próprio filho. Eu lembro, irmão, já estou encerrando, pode ficar de pé. Eu lembro que em casa não tinha muito choromelo, não. Sempre fui muito amado pelos meus pais. Todos os meus irmãos sempre foram muito amados pelos meus pais. Só que na hora que precisava da correção, meu amigo, aí o chicote estralava. Não adiantava correr, né? Se corresse da mãe, ela te acertava na chinelada. Não tinha pra onde escapar. Se você não corresse ficar perto, você ficava rodeando, ela segurando o teu braço, rodeando, e aí o couro comendo, né? E a cinta comendo, não, vai, e vai. E a gente, e nós crianças, né, é interessante, né? A mãe vai lá e bate, a gente fica, não, eu vou embora de casa, eu vou fugir de casa, não, que eu vou abandonar que meu pai, eu vou deixar meu pai e a mãe preocupados. Mas que jeito, não consegue, não sabe fazer nada. Então teu filho não vai te odiar porque você repreende, corrige e exorta ele. Pelo contrário, teu filho vai te agradecer imensamente quando ele for um adulto e estiver na presença do Senhor e ver o quanto você foi importante na disciplina e na criação dele. Outro texto da palavra de Deus, Lucas 14:26. Se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Está dizendo que nós precisamos nos dar mais importância às coisas de Deus do que a nós mesmos. O reino de Deus, irmãos, para a vida dos teus filhos é prioridade. Não se importe com outras coisas. Pense primeiro no reino de Deus. Busque criar os teus filhos tendo noção e menção do que é o reino de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 6-8. Pois o Senhor disciplina aquele que ama e educa todo aquele que recebe como filho. Tem muitos textos, eu nem vou ler todos os textos aqui. Por fim, meus irmãos, eu quero que os teus filhos sejam bênçãos do Senhor na sua família. Eu quero que você sinta orgulho e prazer dos seus filhos. Eu quero que você, eu não estou falando de amor não, porque amar, até a mãe do traficante ama ele. Sabia disso, né? Eu não estou falando sobre amor. Eu estou falando sobre uma vida plena. Se você conversar com a mãe de um assassino, ela vai continuar amando ele, mas vai repudiar o ato dele. Então esse negócio de, meu amorzinho, na hora que precisa segurar a vara na mão, inclusive a Bíblia fala, para não apartar a vara do menino. Quando eu morava na outra casa ali, na Vila Sossego, nós tínhamos algumas árvores no quintal, ou não é verdade? Nós tínhamos umas varinhas lá, irmão, de vez em quando as varinhas sumiam, ou aparecia quebrada. Nós já sabíamos, né, de quem que era. Mas não tinha problema, tinha muitos galhos naquela árvore. A gente olhava para ele e falava assim, não tem problema que vocês quebraram. Dá uma olhada lá, ó. Deus está dando um monte de galho novo para aquela árvore. E sempre foi assim, irmão. Sempre foi assim. Eu tenho muito cuidado para falar especificamente do filho de um ou de outro. A menos que alguém me peça uma opinião. Se algum pai ou alguma mãe não pedir opinião, eu não falo nada do filho dos outros. Deixa para lá. Porque às vezes você vai falar, você sai como ruim ainda. E de fato cada família tem um sistema, tem uma regra. Mas você que é pai, cuida do teu filho, cuida da tua filha, traz ele e ela para a escola bíblica dominical, leia a Bíblia Sagrada com o teu filho, com a tua filha, louve ao Senhor com o teu filho, com a tua filha. E eu encerro contando algo maravilhoso. Esses dias fui pego de surpresa, porque os irmãos que nos conhecem sabem que desde que chegamos aqui até muito antes, nós louvamos a Deus. Eu, minha esposa, Laura e o Isaac. Mas o Isaac até uma altura, ele nem sabia muito estar cantando, só ficava lá abrindo a boca, aquela coisa. E agora ele está crescendo, ele está ficando bastante tímido.
A Laura não, a Laura é despojada. A Laura conversa com todo mundo, pega o microfone, dá glória a Deus e está tudo bem. Mas o Isaac é mais retraído. Quando foi esses dias, ele falou assim: mãe, eu queria que fizesse um vídeo meu cantando. Aí cantou e ainda leu um salmo, irmão. Fiquei maravilhoso, porque eu quero que um dia ele e a Laura e ele estejam juntos servindo a Deus. O meu maior privilégio vai ser um dia olhar para os meus filhos, vê-los na casa do Senhor, servindo a Deus com uma vida íntegra, instruído nos caminhos que levam à salvação. É isso, irmãos. Outro conselho: coloca o teu filho numa aula de música. Coloca ele numa aula de bateria. Está aqui o Mon Cleverson. O irmão Cleverson dá aula de violão, tá certo, irmão Cleverson? Tá, inclusive passei o teu contato por minha irmã, que falou assim: pastor, quem que dá aula? Eu não lembro quem foi que pediu o contato. Quem que dá aula de violão? Eu falei: está aqui o nosso guitarrista da nossa igreja dá aula de violão, irmão Cleverson, pode ir lá. Eu não sei se entrou em contato, depois eu lembro quem quer e te aviso. Coloque, irmão, invista no teu filho, na tua filha. Porque se a gente não investir neles, na presença de Deus, o mundo aí fora vai investir neles para que eles estejam largados na sarjeta. O mundo aí fora quer destruir a posteridade. Mas nós somos sábios, temos a graça de Deus. E a partir de hoje vamos fazer além daquilo que já estamos fazendo, para que os nossos filhos sejam os melhores filhos desta nação. Para que a nossa família seja a família mais abundante de prosperidade, de paz e de harmonia nesta nação. Eu quero orar por você. Levante a sua mão. Senhor, eu te agradeço pela vida dos teus filhos que estão aqui nesta noite. Eu te louvo, ó Deus, pelo privilégio de estar na tua casa, por ver os meus filhos aqui, ver os filhos dos teus filhos, ó Pai, aqui neste lugar. E eu te agradeço porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Fortaleça o nosso laço familiar, ó Deus, fortaleça as famílias desta igreja, as famílias deste campo eclesiástico, dá sabedoria aos pais, ó Deus querido, entendimento, para que nós possamos educar e criar os nossos filhos segundo a Bíblia Sagrada, nos teus retos e justos caminhos, ó Deus. Livra os nossos filhos das ciladas do mal, livra as nossas crianças, ó Pai, daquilo que as escolas em muitos lugares estão fazendo, que é ensinar as nossas crianças ao contrário daquilo que a Bíblia ensina e prega, ó Deus. Que nós possamos ter punho suficiente para cuidar e regular os nossos filhos, ó Deus, e discipliná-los na hora, no momento correto, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento. No nome de Jesus eu oro, e no nome de Jesus eu abençoo todas as nossas crianças, todos os nossos jovens e todas as nossas famílias. Amém e amém.